Muito bem, gente, começa mais um podcast, o podcast No Contexto, o podcast que nunca sai do contexto da sua vida, da Bíblia e da lição Jovem Sexualidade. E eu estou aqui com o professor Renato, que está além da educação, mas também além da sexualidade. Fala, Adriano, tudo beleza? Tudo bem, cara? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês e também quero apresentar o pastor Yuri Prada, que também faz parte hoje aqui da nossa bancada. Isso, valeu. É o nosso palmeirense de estimação aí, né? É isso aí, o mascote. Né? E estamos aqui também com o grande Júlio César aqui. Opa, para mim é um prazer estar aqui. JC. Participando aí com vocês aí de mais um podcast No Contexto. É um prazer ver o pastor Adriano. Opa, então vamos começar aqui o nosso contexto, né? Nosso podcast. Hoje a lição promete altos papos aqui. Só lembrando vocês que estão nos assistindo, né? Que o podcast No Contexto tem a intenção de ajudar vocês a entender um pouco a lição, a te dar insights, ideias aí para você estudar com a garotada aí, tá bom? Nos siga lá no @j.paulistaleste no Instagram e também curte o nosso vídeo, se inscreva no canal Paulista Leste. Beleza? Vamos fazer nossa oração e eu quero pedir para o pastor Júlio. Júlio, faz a oração, pede a bênção de Deus para esse momento. Vamos lá então. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por mais um estudo aqui da lição dos jovens. Que somente o poder do seu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes para que possamos compreender ainda mais a tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. O tema da lição da semana, além da sexualidade. Por isso a brincadeira com o professor aqui, o professor Renato, né, que é o nosso líder departamental de educação, porque a educação adventista, ela vai além do ensino, né? E hoje nós queremos dar para você esse livro aqui, ó, Conduta Sexual, de Ellen White. Para você ganhar ou participar do nosso sorteio, né, você vai fazer o seguinte, você vai tirar uma foto, você estudando a lição, sexualidade e tal, essa além da sexualidade, e você vai marcar hashtag Conduta no Contexto, né? Porque o livro é Conduta Sexual. Então, para você participar do sorteio, você vai colocar uma foto estudando a lição e a hashtag é hashtag Conduta no Contexto. Beleza? Vamos começar então lendo aqui o texto base. É um capítulo inteiro, né, de Ezequiel. Um capítulo assim, muito bonito. Quando eu olhei assim esse capítulo, eu falei, nossa, como é grande. Mas você começa a ler o capítulo, você se empolga com a história, né? Deus ali tratando Israel, cuidando como uma mulher e tal. Eu separei alguns versos aqui. Eu vou ler Ezequiel 16. Eu vou ler apenas do verso 6 ao verso 10. Na minha versão, na versão transformadora, diz assim: Mas eu passei por lá e a vi indefesa, esperneando em seu sangue. Ele disse, viva. Eu a fiz devolver-se como uma planta no campo. Você cresceu e se tornou uma linda joia. Seus seios se formaram, seu cabelo cresceu, mas você continuava nua. Quando passei por você outra vez, vi que já tinha idade suficiente para amar, e eu a envolvi com meu manto para cobrir sua nudez e pronunciei meus votos de casamento. Fiz uma aliança com você, diz o Senhor soberano, e você se tornou minha. Então levei você, limpei o sangue, passei óleo perfumado em sua pele, né? Aí o verso 10 também diz o seguinte: e eu lhe dei roupas caras de linho finos e seda com lindos bordados e sandálias feitas do mais excelente couro de cabra. Aqui é um texto interessante. Você que não leu ainda, leia esse texto aí para você entender o cuidado de Deus com Israel, né? Essa figura, Deus trata Israel como se fosse a menina dos seus olhos, mas também a noiva, né, a qual ele quer se casar. Até o Apocalipse apresenta Israel, né, como a Nova Jerusalém, a noiva, né, Nova Jerusalém, a cidade santa, né? Mas, gente, eu queria jogar aqui para vocês. A Bíblia, ela não esconde pecados, ela, de alguma forma, ela escancara certas coisas, né? E isso é bom para nós? É bom a gente se deparar com um livro tão acessível, com imagens tão fortes assim? Como vocês veem essa questão aí? Esse texto que você acabou de ler, Adriano, é um texto interessante. Por quê? Alguns até se assustam, né?
por causa da figura da nudez, os detalhes, a intimidade que Deus quer ter com o seu povo, usando a metáfora de uma noiva, de uma mulher e tudo mais. Mas assusta porque dentro do plano de Deus, a sexualidade, ela não é ela é algo muito diferente do que nos chegou. O pecado, ele destruiu muito dessa concepção. Sim, sim. E alguns se escandalizam com um texto desse justamente por ter a compreensão errada do sexo e a compreensão errada da nudez, do relacionamento e da intimidade. Então, acho que isso vale a pena a gente ressaltar. Deus não tem isso. Deus é santo, Deus é puro. Então, Deus, ele consegue fazer um retrato puro desta imagem. Isso mostra o nível de relacionamento que Deus quer ter com a sua igreja e com o seu povo. Interessante que aqui no texto diz assim, que ele olhou para ela, né, falando de Israel, e não tinha seios, né, era nova, né, e aí depois Deus fala assim, que olhou novamente, agora já era uma moça, e ele vai lá e cobre a sua nudez, né? É fantástico o carinho e o cuidado que Deus tem com Israel. Julião, e você, o que você vê? Isso daí é uma ilustração, né, uma excelente ilustração ali da fidelidade de Deus, né, para com o seu povo. Porque, na realidade, quando a gente pega essa questão aí da sexualidade, né, como foi dito, né, anteriormente por você, pelo professor Renato aí, que enxergamos de uma maneira, assim, o pecado faz a gente enxergar de uma maneira totalmente distorcida. Mas só que essa sexualidade é uma bênção de Deus. E aí as pessoas até se assustam, por quê? Porque estamos andando ali constantemente na contramão do que é o quê? Do que é conhecido, mas só que essa contramão é andar sempre para o melhor, né? Para o que está ali de acordo com a vontade de Deus. E é interessante também porque até na tirinha aqui, né, nessa imagem aqui da tirinha que nós temos aqui na página 105, na primeira página aqui da lição, nós vemos aqui uma ilustração interessante, que são duas mãos e ali um noivo ali colocando um anel, uma aliança ali na mão de uma outra mão que a gente imagina ser a noiva ali, e uma cruz ali, né? Então o que isso quer dizer para nós? Este tema, sexualidade, que às vezes é até mesmo um tabu, né, para muitos jovens. Exato. E tal, coloca Cristo à frente do assunto, veja o que Cristo pensa a respeito do assunto, quais são os planos de Deus com relação a este assunto, né? Então procurar entender qual que é a vontade de Deus, qual que é o plano dele com relação a este tema, para que de fato ele seja uma bênção na vida do ser humano. E uma coisa interessante também, Deus ele escolhe, o pastor Júlio usou a palavra figura, né? Para Deus demonstrar o nível de relacionamento que ele quer ter com o seu povo e com a sua igreja, ele poderia ter utilizado diversas figuras, mas ele usou a figura da intimidade sexual. Olha que coisa forte, né? Forte. Ele poderia ter escolhido tudo para essa intimidade. Olha, eu quero ter uma intimidade com vocês nesse nível. Ele escolhe a intimidade sexual. Só que aí vem o detalhe. A gente precisa conhecer qual é o ideal dessa intimidade sexual segundo o parâmetro bíblico e divino, senão nós podemos chegar a conclusões equivocadas. Não é? E aí ele apresenta dois caminhos. Um de intimidade sexual, portanto ele tem um padrão de relacionamento sexual para a humanidade e também de relacionamento íntimo, de convívio para a sua igreja. Então a gente aprende nos dois sentidos. Eu vejo que Deus usou vários meios de se comunicar com o povo, né? Ele fala, é o bom pastor, né? Há figuras masculinas, Deus se mostrando como o homem, o pai, o cuidador e tal, mas também como a mulher, né? A galinha, a águia, enfim, figuras, a mãe que nunca abandona o seu filho, né? Perfeito. Mas quando Deus usa a figura do ato sexual ou da noiva com o noivo, né? Isso mostra uma intimidade muito íntima, né? Uma intimidade muito íntima, até redundante, né? Mas assim, é diferente de um pai com uma mãe, pai com um filho com a mãe, algo parecido. Amigos. Isso, algo assim para não ser quebrado, né? Sim, uma aliança, né? Uma aliança, né? Que ele fixa ali com o seu povo. Por isso, interessante que Deus fala assim, né? Então o homem deixará sua mulher, né? O homem deixará seu pai e a mãe e vai se unir à sua mulher. Então, essa união, Deus pega essa figura. Assim como você se une com a sua esposa, eu quero me unir com vocês, né, Israel? Acredito ser o maior grau de intimidade que possa existir na humanidade, né? Entre pessoas. Porque até é interessante, né? Porque um pai e um filho, de repente,
o filho cresceu ali ao lado do pai e da mãe, de repente ele sai, conhece uma mulher ali, outra cultura, outra educação, outro contexto, e os dois se unem ali em casamento, e aquilo é o maior grau de intimidade que possa existir. Então Exatamente. Deus, ele utiliza exatamente isso também com relação à sua igreja. Dentro de uma relação, maior grau de entrega que pode acontecer. De entrega. Então, veja só, Deus, quando ele coloca esse termômetro, que é o grau de entrega que ele estabelece através dessa figura, Júlio, Exatamente. ele mostra o nível de compromisso que ele quer ter conosco, e ele provou essa entrega na cruz do Calvário, não é? Pela sua igreja, pelo seu povo, é a entrega maior. Ele não espera uma entrega menor. E nós nos reservamos, né? Às vezes nós dividimos a nossa vida em compartimentos, e a gente fala assim, ó, tem 10 compartimentos. 3 eu deixo Jesus administrar, os outros 7 são meus. E Jesus me desafia cada dia, Renato, eu quero os 10. O nível de intimidade que eu quero ter com você é sem reservas, assim como um noivo e uma noiva. E eu vejo que esse relacionamento não é um relacionamento abusivo, né? Não. É um relacionamento cuidadoso, carinhoso, né? E de compromisso, e Deus falando assim, eu faço isso, mas eu gostaria, eu queria, eu quero que você faça isso, né? E quando a gente vê essa situação de Deus ali como o noivo e de repente a noiva fugindo, aí a gente lembra de Oséias, né? O profeta aí que sofreu. Que história, né? Que história, né? Júlio, queria complementar alguma coisa? Então, lembrando aí, né, antes de irmos aí para Oséias, é interessante nesse capítulo aí de Ezequiel 16, que mostra esse cuidado ali, né, ele pegando desde bebezinho, né, cuida, né, ela vai crescendo ali, né, e o interessante é que ele acha esse bebê assim, abandonado, ilustrando o quê? A aliança que ele fez lá do início, porque essa aliança, Abraão, a gente pega Abraão ali, ele fez parte de um povo o quê? Totalmente pagão, entende? Então ele pega ali, faz o chamado para Abraão, tira ele dali, né, daquele povo ali que a origem de tudo era os amorreus, os heteus ali, por aí vai, ele vai cuidando ali certinho, faz essa aliança, cresce, firma ali, ela fica toda bonitona, toda adornada, e ele se casa, né? Ele faz esse compromisso. É o momento da entrega. É o momento da entrega. E eu percebo assim que as condições que ele encontra ela, né? No capítulo 16, são condições lamentáveis, né? No meio do sangue ali, uma coisa nojenta, né? É até repulsivo, mas ele passa, ele olha, eu vi você assim, eu fiz assim. Aí você vai... interessante, gente, se você não leu o capítulo 16, Ezequiel, leia. São 66 versos, ou 3, onde ilustra um momento muito bonito, né? De Deus assim construindo, cuidando, embelezando, né? É muito bonito, e né? Ele diz viva. É viva, isso. Em plenitude, né? Plenitude. Em plenitude. Muito bem, gente. Vamos avançar aqui e falar sobre esse Oséias. A Oséias, gente, é uma história difícil de engolir. Eu que sou casado, né? Se Deus falasse isso comigo, eu falei, Senhor, chama outro profeta. Eu assim que nem Jonas, eu fugi, né? Mas Oséias, ele ilustra muito, né? O cuidado e o amor que Deus tem para conosco, né? Porque o profeta tinha uma missão dura, né, cara? Ele tinha que representar o amor de Deus na terra. Assim como ele perdoou essa mulher, resgatou essa mulher, comprou essa mulher, conviveu com, né, assim, teve que aceitar ela. É a mesma coisa o nosso Deus, né? Mas olhando a história de Oséias, o que vocês tiram aí de lição para nós aí? Foi humilhante, né? Assim, totalmente humilhante para ele. Porque assim, quando a gente pega o livro de Oséias, é uma ilustração clara, né, e objetiva daquilo, por exemplo, do povo que o povo de Israel havia feito com Deus, né, se envolvendo com ídolos, se envolvendo ali com uma prostituição, tanto que lá em Ezequiel 16 ainda é repetida a palavra prostituição 16 vezes. Olha que interessante. É como se Deus estivesse dando ênfase. Olha, você me largou, você se prostituiu, mas eu estou disposto a reafirmar o quê? O meu compromisso contigo. E Oséias ilustra isso perfeitamente. Deus, ele faz esse chamado e Oséias vai lá, mesmo sendo humilhante, mesmo sendo degradante, angustiante aquela situação para ele, ele vai. E uma coisa, é isso mesmo, uma coisa que chama atenção é que Deus, quando faz esse... Oséias é uma ilustração viva, né? Viva. Daquela situação que Israel ali estava. Deus vai atrás de Israel. Então, vamos dizer, o noivo vai atrás da noiva. Vai.
Isso é uma lição para a gente importantíssima. Deus, ele queria manter a aliança, mas não a esse custo, não desta forma, não do jeito que estava. Para essa aliança ter um sucesso, para chegar dentro do ideal de Deus, Deus convidava Israel para o arrependimento. Então, quando a gente fala assim, o importante é amar a Deus, claro que é importante amar a Deus. Mas esse amor envolve entrega, entrega envolve renúncia. Deus estava convidando novamente Israel para se entregar novamente nesse relacionamento de amor, mas esperava renúncia. Mas renúncia daquilo que é bom, não renúncia daquilo que poderia separá-lo novamente do amor de Deus. Então, isso é importantíssimo. Oséias tem a difícil missão de mostrar isso para o povo, na vida pessoal dele. Eu acho que seriam 2, viu, Adriano? Não sei, viu? Um pedido desse, eu vou falar para você, no coração humano, Sim. Como é que você, né? E Oséias encarou, foi lá, falou, Senhor, vamos lá. Não é? Mesmo sem entender todo o plano de Deus, talvez, para aquele momento, mas ele se dispôs a fazer. Assim como Deus ama Israel, né? Oséias amava ela, né, cara? É interessante porque no livro de Oséias, eu penso que o tema central ali daquele livro é exatamente Deus em busca dos seus filhos que estão errantes por aí, que estão num caminho tortuoso. E Oséias, como o professor disse, né? É um sermão vivo ali. É um sermão vivo. É ele mostrando por meio da vida dele aquilo. O tema da lição, o coração de Oséias e a prostituta. Poderíamos pensar aqui, o coração de Deus e sua igreja. A igreja perdida ali, a igreja perdida, num caminho completamente errado. Quando você a fala... palavra... Desculpa te cortar. Não, eu que estava te cortando. A palavra-chave ali é volta, né? Okay. Volta, que é o que o professor está falando aqui. Então, essa é uma palavra que aparece ali várias vezes, e no contexto ali do idioma em hebraico ali, ela tem uma ideia também de conversão. Então, esse volta é converta-te aí. Se arrepender, se envolve ali o arrependimento, a confissão, a entrega total. Estou falando um ponto importante. A prostituta representa quem? Naquele momento. O Yuri. A igreja. É verdade, eu também estou no meio. Agora veja se é fácil hoje se chegasse um profeta para nós isso, né, e nos comparasse a uma prostituta. E falasse isso, desse essa mensagem, qual que seria a nossa reação? De humildade, de reconhecimento ou de resistência? Olha o tamanho da missão de Oséias. E interessante, assim como a prostituta, né, a mulher, no caso aí de Oséias, né, ela buscou se satisfazer... ela buscou prazer, a vida dela anterior, ela quis se envolver com os outros homens, né? E isso é uma figura de que Israel estava acontecendo. O que estava acontecendo com Israel? Israel estava se entregando a outros maridos, né? A outros deuses, uma né? Promiscuidade espiritual, né? E tem mais uma, a degradação foi tão grande ali de Gomer, né? Foi tão grande, assim, pegando essa ilustração, né? Que ele pagou ali, o preço que ele paga era metade ali do valor de um escravo. Olha só o nível. Era o preço da metade de um valor de um escravo. Então ele vai lá, compra, para você ver a humilhação que Oséias passa ali naquele momento. Amor incondicional. Amor incondicional. Amor incondicional. E a gente vê também no livro de Oséias de que o povo tentava se justificar através dos rituais, né, das festas, das coisas, achando que era aquilo que Deus queria, né? Mas Deus queria um coração, né? Deus queria um coração, não queria apenas sangue e gordura de animais. Às vezes é mais fácil, né, Adriano? É mais fácil eu seguir os rituais, não importa a igreja que eu esteja, a denominação religiosa, muito mais fácil eu ter uma religião ritualística. Sim. Do que eu entregar pontos da minha vida, que no caso, né, a gente chama aí de coração, mas é a nossa mente, pontos da minha vida para que sejam mudados. Então é mais fácil, de repente, eu levar uma oferta para a igreja do que eu deixar de enganar pessoas ou mentir. Né? É mais fácil eu assistir cultos ou semanas de oração ou eventos em praça pública do que eu permitir que Cristo transforme aquilo em mim que eu amo, mas que eu sei que faz mal para os outros e pode me deixar fora do céu. Eu acho que esse é o ponto. Né? Israel estava disposto a fazer todos os sacrifícios, mas não estava disposto a deixar de ser promíscuo espiritualmente. Não estava disposto a deixar o paganismo, costumes que foram incorporados no seu dia a dia, na sua religião, no seu estilo de vida, que o estavam separando de Deus. Mas estavam dispostos a sacrificar o cordeiro lá no ritual. Era só o exterior, mas o interior ali de Israel, do povo, estava totalmente... Era uma máscara, né? Eu vejo assim que havia uma amnésia do povo, né, do cuidar de Deus, né? Uma coisa que minha mãe sempre, eu lembro quando era criança, que sempre me pedia para eu
que eu pudesse decorar eram os meus documentos, né? RG, né? E o meu endereço. Porque se eu me perdesse, eu saberia quem eu sou e para onde eu voltar, né? E Israel perdeu essa identidade, perdeu o endereço, né? E quando a gente olha na história, vê Deus sempre buscando o homem, Deus em busca do homem. Tem um livro do Herschel que é o Deus em busca. Não é o homem que vai procurar Deus, né? É o homem que espera Deus o encontrar, porque realmente Deus sempre é o primeiro missionário da Bíblia, é Deus, né? E a gente vê Israel de alguma forma perdeu a história. E quando a gente perde a nossa história, perde aquilo que Deus fez por nós, parece que assim a gente fica sem identidade, fica um vazio, né? E Deus, por isso que sempre fala: eu sou o pai do fulano, do ciclano, dos seus pais, eu sou aquele que tirou com mão forte, né? Deus sempre faz a gente, Deus é um saudosista, né? Deus realmente nos lembra dos grandes feitos do passado, né? Porque se a gente lembra do passado, a gente sente segurança no presente e a gente tem esperança para o futuro. Essa eu vou twittar. Hashtag Adriana aí, né? Mas aí, o que vocês veem essa questão, né, o que Israel tinha perdido, e se lembre-se, né, estamos aqui na parte de comente, né, lembre-se do passado. O que vocês extraíram aí? É legal essa questão, porque o capítulo ele trabalha, como o Júlio já mencionou aqui, ele trabalha desde o nascimento de Israel, a origem de Israel, as terras no qual Israel estava inferido, e Deus ele vai lembrando de onde ele foi buscar essa pessoa, foi lá, buscou a igreja. Versículo 5, lá no capítulo 16 ainda diz: ninguém olhou para você, né? Então quando Israel não era nada, não existia, ninguém fazia ideia de quem fosse, Deus olhou lá, ninguém olhava, Deus vai lá e olha, Deus ele vê passando lá perto do sangue, tudo isso de viva, né? Então Deus ele vai lembrando de tudo isso, e Israel ele se esqueceu dessa questão. Então eu acho que é um exercício até para nós hoje também, não sei qual é a história do Júlio, do Adriano, do Renato, eu sei qual é a minha. Então acho que um exercício mental ali para nós fazermos sempre, né? De onde Deus me resgatou, qual que é a história da minha vida, quais os livramentos que Deus já me deu, né? Quem sou eu hoje, quem era eu ontem. Rapaz, quando eu vejo... Isso daí se chama gratidão, né? Na realidade, tem que ter um senso de gratidão a todo momento. Já vai vir besteira aqui. Quando eu vejo um palmeirense falando lembrar do passado, eu falei, acho que ele não sabe que não tem mundial, né? Ou pensar no futuro, né? Na esperança do futuro. É a esperança do futuro, Mas, vamos fechar o parênteses aqui, né? Eu estou atrapalhando a lição aqui. Essa questão é legal, pastor, porque nós vemos que Deus ele vê o surgimento ali de Israel, não era ninguém, não era nada ainda. Isaías fala que Deus falando assim: você é um vermezinho, você é pó. Então, né? E eu te fiz. E é ele quem adornou, Sim. ele quem colocou ali um vestido, ele quem foi. Então foi preparando. De repente Israel vai lá e trai. Mas e hoje? Senhor. Vamos trazer para hoje. Hoje, como nós podemos ser prostitutas espirituais? Hoje é possível? O que nós jovens, né, me colocando como jovem, né, tirando aqui o Júlio, mas enfim, como nós podemos nos prostituir com outros maridos, né? Em que sentido? Né? Para você que está nos assistindo aí, jovem, é possível. Hoje nós estamos buscando prazeres longe do verdadeiro prazer que é o Senhor. O que você acha, professor? Olha, hoje, assim... Hoje, muitas coisas que às vezes fazemos ou somos convidados a fazer, talvez não traga explicitamente que isso seria uma espécie de prostituição. Uhum. Mas muitas vezes elas são. Prostituição, o que é prostituição? Em primeiro lugar, é alguém que resolveu compartilhar sua intimidade com todos, ou com muitos. Deus, na sua relação, estabelece exclusividade. Sim. Não é? Então, toda vez que eu deixo de ser exclusivo de Deus para ser de qualquer outra coisa, de certa forma eu estou me prostituindo. Uhum. Não é? Isso independente se são coisas espirituais, se é meu estilo de vida, mas tudo aquilo que me rouba de Deus, que faz com que o meu coração se divida e que eu tenha mais de um Senhor para ser servido, e a Bíblia diz que isso é impossível. Então, quando eu tento fazer isso ou quando eu faço isso, não deixa de ser aí uma certa prostituição, porque eu estou repartindo aquilo que era de exclusividade de Deus com outras coisas, lugares, pessoas e situações. Muito bem, muito bem. Fabrício, você que está nos assistindo, nos ouvindo, pastor Fabrício Leão, quero de novo o professor Renato aqui, viu? Nos ajudou a entender essa questão de prostituição. Eu pensava prostituição, e penso também, mas o senhor me fez pensar nessa questão de dividir algo único, né, com outras pessoas. Mas também eu vejo prostituição também em pegar algo que é puro,
virgem, né, e corromper, né? Eu estou prostituindo aquela verdade, aquela pureza, né, que era pertencente somente a Deus, né? Quando, por exemplo, os meus ouvidos que são dedicados ao Senhor, os meus olhos que são dedicados ao Senhor, né? Eu agora começo a compartilhar coisas com Ele, com coisas que não são sagradas, posso dizer assim, né? Eu estou de alguma forma dividindo o coração e entrando em prostituição, não é isso? É por isso que lá atrás, se a gente pega lá Levítico, Deuteronômio, o Êxodo, quando Deus ele dá um imperativo, sede santos, porque eu sou santo. Então, se a gente pegar numa linguagem espiritual, o contrário de santo seria a prostituição. Quando a gente vai para Apocalipse, a mulher que está ali, né, sentada sobre a besta, ela é uma prostituta. Ela deixou de ser pura, como você falou. No caso de uma igreja, os seus ensinamentos, ela já não segue os ensinamentos da Bíblia como a Bíblia apresenta. Ela resolveu se corromper. Então também tem essa conotação. Não é? Por isso que Deus nos desafia. Não importa se você tem se prostituído nesse mundo ou nessa vida. Não importa o que você faz. Mas você pode se tornar santo se você começar a conviver comigo, porque eu sou santo. E o nosso relacionamento ele vai durar em santidade. Ou seja, tem critério. Né? Assim como um casamento, né, tem critério para ser um casamento feliz, com Deus é a mesma coisa. O mesmo chamado que foi feito lá em Oséias, né? O volta. Exatamente. Não importa onde Não você importa. andou, não importa O que quem você foi você, fez. o que o Adriano fez lá no passado. É não, isso aí. volta aqui e tal. Ah, bom, pensei que você ia falar o que eu fiz no passado. E o Não. complementando ainda mais aí o que o professor Renato estava comentando, essa questão de santidade, santo, significa separado, né? Então é separado por um propósito, separado para fazer essa aliança, ter essa intimidade com Deus e procurar compartilhar isso também com as outras pessoas que necessitam. Show de bola, gente. Para você que está nos assistindo aí, agora nós vamos para o momento hipertexto. Nós vamos colocar aí palavras que ligam com a nossa palavrinha da rede semântica, que é prostituição, tá bom? Eu vou pedir aqui para os nossos amigos, pastor Júlio, lê para nós Isaías 54, do verso 5 ao 8. Vou pedir para o Yuri, 1 Pedro 2, do 9 ao 10. E o professor Renato vai ficar com Oséias, aí que se identificou, talvez, não sei, estou falando aqui. Tadinho do Oséias, ou do professor, né? Que é isso? Mas eu não queria estar na pele não, dele, não queria. Oséias 6, do 1 ao 6. Então vocês vão ler aí, me dê o parecer de vocês e a palavrinha que vocês acham que entendem aí, que liga com prostituição. Vamos lá, Julião, começa contigo. Vamos lá então, Isaías 54, do verso 5 ao verso 8, diz assim, ó: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, é o Santo de Israel, é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o Senhor Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, teu Redentor. E interessante que aqui nesse texto mostra Deus como Criador, Santo, Redentor, né? E ele nos encontra totalmente desamparados, com o espírito abatido, e nos concede a sua misericórdia, olha só. Muito bom, muito bom. E a palavrinha é desvalorização, né? Ali ligada à prostituição. Então, quando nos prostituímos ali diante de Deus, essa questão de nos separarmos de Deus, naturalmente estamos desvalorizando tudo aquilo que Ele fez conosco no passado, o que Ele vem fazendo no presente e o que Ele há de fazer no futuro, né? Show de bola. Yuri, contigo agora. Muito bem. 2 Pedro, aqui, 1 Pedro, capítulo 2, 9 e 10, ele vai trabalhar a questão, né? Ele diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí ele diz o seguinte, algo que é bem interessante, Adriano, aqui no verso 10, ele diz assim: antes vocês nem sequer eram povo, Olha aí. mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, dentro desse contexto aqui de impureza, de prostituição, nós vemos, repetindo aqui em Pedro, nem era povo.
e agora vocês são um povo. Então eu entendo que a palavrinha-chave aqui no contexto é ingratidão. Puxa vida, ingratidão, né? Porque não era povo, Deus... Era a palavrinha que eu ia colocar, cara? É verdade. Então, Ctrl-C, Ctrl-V. Não era nada e agora vocês são povo de Deus e de repente, por ingratidão, você tá adulterando, tá traindo a Deus, tá quebrando a aliança, o pacto aí com Deus. Show de bola. Professor, contigo. Vamos lá. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao 3º dia nos ressuscitará. Olha que interessante, né? O paralelo com a história da redenção através de Cristo. E viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva, é certa. E ele a nós virá com a chuva, como a chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei. E os teus juízos sairão como a luz. E o último verso dessa leitura, porque eu quero a misericórdia, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Eu acho que o verso 6 ele sintetiza. Não é? Nesta relação, eles estavam tentando comprar ou manter essa relação com coisas. Com coisas. Muito com bem. coisas. E Deus não estava interessado nisso. O que Deus queria, misericórdia. E mais do que os holocaustos, o conhecimento dele próprio. E a palavrinha que eu escolhi, então, nesse caso aqui, para prostituição, para a gente poder alinhar, foi infidelidade. Não é? Tudo isso, então, acho que prostituição entra na questão da infidelidade. Eu coloquei aqui pensando, né, desvirtuado, né? A prostituição, ela desvirtua os propósitos de Deus, né? Egoísmo, infidelidade. Eu pus até o contraponto, né, de virgem, né? Como eu falei aqui anteriormente. E você que está nos assistindo aí, qual é a palavrinha que você acha que encaixa melhor? Coloca aí nos comentários, tá bom? E eu estava olhando aqui para a Bíblia do professor Renato e pensei que estava lendo hebraico, cara, mas não, é português mesmo. Falei, nossa, olha o nível do homem aqui. Mas português assim ainda meio... O cara é fera, né? Claro, né? O cara é líder da educação adventista, né? O cara entende, né? Bom, gente, vamos avançando aqui, estamos indo para a parte final. Nós entramos aqui na parte do compartilhe, falando aí sobre fios de corda. Achei tão bonito, né? Essa analogia aí do fio, da ligação de Deus com amor, conosco, tal, aquela coisa toda, tal. E eu queria ver, assim, de vocês, na relação. Nós falamos várias coisas aqui, mas quem sabe extrair mais algumas coisas, um detalhe de casamento, né? A comparação de Deus com Israel como sendo a noiva, né? Eu vejo assim, além da intimidade, né? Eu vejo também o companheirismo. Um casal, ele é companheiro, ele é amigo, ele é parceiro, ele conversa, ele dialoga, né? Além de ter o ato sexual, a intimidade, né? Israel também deveria ter esse caminhar com Deus, né? Porque os casais hoje, eu vejo assim, que chega uma certa idade na vida, que algumas coisas já se passam, né? E o que sobra ali na relação, não o que sobra, mas o que sempre mantém ali é o companheirismo, né? Essa parte de estar junto, e Israel precisava, né? Assim como um casal alto padrão, né? Um casal que realmente se amam, eles andam juntos, eles estão sempre unidos. E vocês, o que vocês pegaram aí nessa questão aí? O convívio, né? O convívio, ele, nesse caso da igreja ou do povo de Israel com Deus, faz com que esse convívio ele transforme a relação, não é? Não de Deus, mas não transforme a relação do seu povo para se tornar parecido com Deus. O casamento é algo semelhante, né? No caso do ser humano, a troca de experiências faz com que eu cresça e que a pessoa que está comigo também cresça. Na relação com Deus, somos nós que temos que conhecer de Deus para nós crescermos. Então, às vezes transformamos o casamento ou nosso relacionamento com Deus num monólogo. Fazemos de Deus apenas um gênio da lâmpada. Imagine que eu chegar para minha esposa só para dar ordens e pedidos. Tem casamento que aguenta? Não aguenta. Ninguém, não tem relação, não tem namoro que aguenta. E às vezes nós transformamos a nossa relação com Deus, nosso casamento com Ele, num monólogo de pedidos e ordens. Senhor, faça isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso daquilo. Então Deus nos desafia a ter um relacionamento de convívio,
de troca de ideias também, não só de pedidos, não só de abrirmos o nosso coração a Deus, mostrando as nossas necessidades. Ele espera que façamos isso, mas ele espera que nós vamos além do ensino, né? Que a gente vá um pouco mais além disso aí, né? E é interessante também porque aqui tem até uma parte destacada aqui na lição que está em azul aqui, que diz assim: só a eternidade nos permitirá começar a contemplar esse maravilhoso tema com a profundidade que ele merece, que é o amor de Deus. É isso aí. Então Deus, ele nos ama com um amor incondicional, um amor que a gente não consegue imaginar. No entanto, este amor, o fato dele ser incondicional, não significa que não existem regras também. Perfeito. Né? Então ele nos ama de forma incondicional, ele deu a própria vida, literalmente, ele dá a vida por nós, mas isso não significa que não existem regras também. A lição fala um pouco, né, de um Deus lá no Antigo Testamento, e muitos fazem essa leitura de Deus, de um Deus muito nervoso, de um Deus bravo, indignado, irado e tudo mais. O que a gente precisa entender é que Deus, ele é irado sim, mas ele é irado contra o pecado. E quando Deus faz a advertência para o seu povo, para a sua igreja, ele está dizendo o seguinte: se a gente pega lá Apocalipse, no final está dito assim, que o inferno e o fogo foi reservado para quem? Pro diabo e os seus anjos. Veja, não foi reservado para o ser humano. O ser humano só Escapou, vai parar Yuri. lá dentro. Escapou, Yuri. Amém. Misericórdia de Deus é grande. O ser humano, nós só iremos estar ali quando a gente resolve não desapegar do pecado, porque o pecado será destruído. Então veja só, o ato maior do amor de Deus é salvar a sua criatura de uma condição que é chamada de pecado, para que a felicidade e o amor dele seja pleno na nossa vida, na vida das suas criaturas. Então quando o Antigo Testamento tem exemplos de quantas vezes Deus faz essa advertência. Agora veja só, nós somos 4 homens aqui. Isso também acontece com as mulheres, mas imagine, geralmente uma pessoa traída, a grande maioria das pessoas não tem a menor vontade de perdoar o outro. Ou se perdoa, não quer restabelecer um relacionamento. E biblicamente isso é possível. E às Só vezes que pagar com a mesma moeda, né? Quer pagar com a mesma segue sua moeda. vida. E Deus, você vê o que Deus faz? Ele perdoa. Você já viu pessoas assim, pastores? Olha, eu não vou perdoá-lo. Mas por que você não vai perdoar? Porque ele está errado. Né? É ele que tem que... Mas Deus fala... E quem é que está errado na história? Somos nós. Deus fala, eu te perdoo, vem cá. Mesmo eu sendo o traído, eu quero estar com você. E a ira, eu vejo assim, a ira, a gente precisa entender que ira de Deus é diferente da ira humana, né? Sim. A ira humana, ela é a busca por justiça própria da maneira como eu desejo. O né? egoísmo, É um né? egoísmo. É um egoísmo. A ira de Deus, ela é como se fosse É assim... por amor. Muita gente fala assim, Deus é justiça, não, Deus é amor, mas é justiça. Esse mas aqui, não deveria assim, Deus é amor e por ele ser amor, ele é Ele é justiça. É isso aí. É as bases do trono, isso. como diz lá em são eles. Apocalipse. É uma moeda de dois lados. Se ele é amor, logo ele é irado. Por quê? Porque se ele ama, nos ama, ele deve ser irado contra aquilo que nos faz mal. E o Exato. pecado faz mal. Se fosse um Deus negligente, né, um Deus compassivo ao extremo, né, de que passa a mão em tudo, quer dizer que ele é conivente com o erro. Mas Deus não é. Exatamente. Deus não é. Complementando ainda mais isso daí, ô Adriano, a lição diz, né, logo após aquela parte grifada que o Yuri leu aqui, né, conosco, continuando diz assim, ó, ligando aí com isso que você vem comentando, ó, o que muitas pessoas interpretam como a raiva desenfreada e a ira impaciente de Deus no Antigo Testamento é, em vez disso, seu amor apaixonado, geralmente devido ao relacionamento rompido da humanidade com ele. Deus não queria destruir essas pessoas. Não queria. Nunca. O convite dele é sempre de abandonar. Abandona aquilo que pode te destruir. Só que ele nos dá a liberdade de, inclusive, escolher a minha destruição. Olha, esse é o amor. Quando não existe amor, não há liberdade. O amor, toda vez que o amor está, há liberdade. E Deus o segredo está sempre na comunhão, nunca vai deixar de ser com uma comunhão íntima ali com ele. E o pecado, um outro detalhe é o seguinte, né, que a gente tem que aprender com isso aqui. O pecado nos afasta de Deus. Ele afasta, não importa o tamanho dele, a quantidade, mas enquanto eu vou nutrindo, ele me afasta de Deus. A história de Israel é isso. Israel não começou pecando grandemente, né? Foi pouco, costumes, hábitos, companhias, situações, nos afasta de Deus. E esse é o chamado de Deus para Israel. Volta, né? Não importa como você está, nem a distância que você caminhou. Mas volta, eu estou te esperando. É o noivo esperando. Mesmo que você tenha me traído com esse mundo inteiro,
eu estou te esperando de volta. É. Isso para nós seres humanos é difícil. O interessante é que nos amar evangelhos, dessa forma. nos evangelhos mostra, né, sempre essa mesma ilustração do noivo com a noiva, né? O Jesus, ele conta parábolas também, né, a respeito disso, né, desse resgate. Pega ali a parábola das 10 virgens, né? A gente pega ali essa questão do resgate, né, desse perdão de Deus com as 3 parábolas lá de Lucas 15 também, né, que mostra a parábola da ovelha perdida, dracma, né, e do filho pródigo, né, de um pai amoroso, de um Deus amoroso que deseja restabelecer esse relacionamento, essa aliança a todo momento. Eu tô curioso, porque o Yuri só tá que anota ali acho que ele tá estudando lição agora, né? Mas o que você nota? Qual que é o comentário aí? Não, Yuri? era exatamente isso, né? Uma questão, o amor de Deus, ele é incrível, né? Porque ainda que o ser humano infiel, o ser humano dando voltas aí, muitas vezes a gente, Deus é amor, claro que ele é amor, mas existem regras, a gente tem a palavra de Deus, quando a gente se afasta de Deus, o pecado, como disse o professor Renato, pecado nos afasta de Deus, e ele também confunde a nossa interpretação com relação àquilo que é a palavra de Deus, ele ofusca, né, fica uma névoa ali, como tá no óculos do Júlio ali, por exemplo, fica uma névoa ali, fica embaçado de enxergar qual é o plano de Deus com relação à palavra dele, tá aberta, mas o pecado, ele não me permite enxergar qual é o plano, qual é o desejo, qual é a vontade E de Deus. às vezes é o orgulho que nos impede que esta relação se restabeleça, né? Porque quando a gente estuda a história de Israel um pouco mais adiante, aqui é um período da história, mas ela se alonga, Cristo termina na cruz. O fato de Cristo terminar na cruz mostra o orgulho desse povo de não aceitar ainda esse convite de Deus. E é triste isso entrar para a história, e isso é triste entrar na minha vida, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não é? E o que nos torna orgulhoso é justamente o pecado. Então, às vezes, não. Isso aqui eu não quero. A gente não dá ouvido, né? Por isso que a Bíblia fala ouvir o Espírito Santo. Às vezes não dá ouvido. E esse orgulho me impede de restabelecer esse meu relacionamento pleno com Deus. Pleno com Deus. Muito bem. Gente, nós estamos caminhando para a parte final e eu gostaria agora de uma consideração de vocês, cada um de vocês aí, para a gente fechar aqui, né? No consenso aqui na parte de sexta-feira, né? Falando sobre brincando de meretriz, nós sabemos que brincar com o pecado é perigoso, né? E existem muitas pessoas, muitos jovens aí que no seu momento íntimo, né, no seu momento aí sem os pais verem, sem o pastor estar por perto, né, acabam sendo o que são realmente no coração, né? E estão aí se prostituindo na questão espiritual, né, os olhos, a integridade, a pureza e assim por diante, né? Ou talvez mesmo se prostituindo mesmo na questão sexual, né? Então eu gostaria que vocês aqui me ajudassem a dar uma mensagem de conforto, de esperança, de salvação para cada um deles, né? Queria começar aqui pelo Júlio. Eu tô vendo agora, olha a aliança, pega essa aliança do Júlio aí. Ó, extremo, ó, dá umas 10 da minha. Ele não consegue levantar a mão, ele não consegue. Isso vai falecer. Isso que é compromisso com a mulher, viu? Olha só a mulher, né? Sem chamar o casamento de prisão, né? Mas tá mais pra algema do que Não, mais uma jaula. Não, mas a pernambucana ali, Então, a pernambucana ganhou, foi um presente de Deus. Vou fazer uma outra analogia, tô parecendo um soco inglês isso aí, né? Não, é ostentação. Rapaz, olha só. Ostentação. Não, humilhou a minha, humilhou a minha. A mim então, perto de vocês. Rapaz, não mostra isso daí. Olha aí, ó, tá vendo? O óculos até criou uma névoa de novo, Yuri. Ó. Mas, Júlio, diga lá pra nós um conselho, alguém aí que está Um precisando conselho, ouvir. gente, a desobediência, a infidelidade, né, ali com esse Deus que tanto nos ama, traz marcas emocionais. E as marcas emocionais é uma das mais difíceis de serem, assim, apagadas. É possível, para Deus tudo é possível. Mas não deixem que o pecado faça com que essas marcas emocionais fiquem aí em suas vidas. Se achegue ainda mais a esse Deus que tudo pode. Entregue o relacionamento, né, nas mãos desse Deus aí que pode ter certeza a pessoa certa. Ele manda no momento para aqueles que estão orando ali para ter uma pessoa. Fica firme em Deus, que Ele vai mandar a pessoa certa, no momento certo, na hora certa, seja de longe ou de perto. A minha veio de longe, a minha é lá de Pernambuco, tive que buscar lá
lá no Nordeste. Até aumentou a voz pra falar, você viu? Rapaz. Não, mas Mas- sabe por que deu certo? Porque não tinha webcam, né? Era Não só... Ela não viu que era. Brincadeira, gente. Depois que ela se comprometeu, eu falei agora. Já fiz uma aliança aí. Aliança não, Que aliança? Como o pastor Lá em Fabrício Pernambuco. falou há pouco, era só o áudio. Olha aí, tá Era vendo? só o áudio. Era só o áudio. Mas o conselho é esse, gente, é confiar em Deus, é ter esse compromisso com Ele que tudo dá certo. Amém, amém. Yuri, e você, cara? O que você poderia falar para nossos amigos aí? Eu fico com palavrinha lá de Oséias, né? A palavra aquilo ali marca muito porque a palavra-chave lá, eu já disse, o professor Renato também mencionou, é a volta, né? Uma palavrinha hebraica, shub, que significa converter, né? Voltar, converter, mudar de caminho. Então, para aquele que talvez esteja aí em um caminho que sabe que é errado, que tem que mudar, volte. E aquele que talvez cresceu, tá puro ali, não se corrompeu, permaneça. Permaneça. Então, se está no caminho errado, volte, porque Deus ele não vai olhar. Claro, ficam marcas, ficam ali, ficam pro resto da vida talvez. Mas volte, porque Deus ele não vai olhar para trás, ele vai perdoar e ele vai dar uma nova vida. Agora, para aquele que está no caminho correto, permaneça. Não queira experimentar aquilo que é o errado, né? Não precisa conhecer o bem e o mal. Conheça somente o bem, porque realmente é o melhor caminho a seguir. Então, Muito bom. permanecer. Professor Renato, além do ensino, diga para nós aí. Vamos lá, ser de santos porque eu sou santo, é o que Deus Separado. espera, né? Da gente. Então, eu acho que cada um de nós, quem está assistindo, quem está ouvindo, o que está atrapalhando na minha santidade? E assim, não espere que você vai se tornar um santo de hoje para amanhã. A Bíblia é clara que a santificação dura até a volta de Cristo. É um processo. É um processo. Então, muitas coisas que eu venci, você talvez não tenha vencido, mas você venceu outras coisas que eu não venci ainda. Ainda faltam uns 40 anos pra gente chegar lá. Né? Falta mais, às vezes, né? E a gente não pode desistir dessa caminhada. Né? Então, se tem alguém aí que... O que pode estar te atrapalhando? Faz lá, que nem a gente faz no final do ano, né? Vamos fazer um balanço, né? Das escolas, vamos ver como é que fechou aqui, receita, tudo, um monte de coisa que você tem que fazer. Faz um balanço espiritual. O que está faltando? O que está me atrapalhando nessa minha santificação? E se você tem um desejo de abandonar, você não vai conseguir sozinho. Não tenta, nem tenta, Ok. porque você vai se frustrar. E é esse convite que Deus fez lá para Oséias, para aquele povo, ele faz hoje, o mesmo convite para nós. E olha que bênção. Quantos mil anos já passaram? E Deus não desistiu de nos convidar. Então que a gente não deixe para amanhã, quem sabe num período onde a porta da graça se feche e esse convite já não se estenda mais. A gente pode atender esse convite hoje. Como eu vou fazer, de que forma eu vou vencer, isso é com Deus. Deus é que vai me dar condições de fazer isso até o retorno dele. Como dizia um professor na faculdade, acho que o Adriano teve aula com ele, professor Amin. Né? Entrar nessa guerra sozinho é derrota na derrota. certa. Mas ele diz o seguinte, um com Cristo é o quê? É maioria. É isso aí. Então entrar com Cristo, você é a maioria, você não vai E perder. eu acho que tem outra frase dele, que ele diz assim, olha... Pega a ideia, irmãozinho. Não, a oração, né? Ele fala que a nossa oração deve ser assim, Senhor, quando eu sentir vontade de pecar, que eu não tenha a oportunidade. E quando eu tiver a oportunidade, que eu não sinta a vontade. Muito bem. É isso aí, E jovem Michael. eu gostaria de terminar falando aí ao coração de quem está nos assistindo, nos ouvindo, né? De que na minha experiência, eu saí uma vez dos caminhos do Senhor e eu lembro até hoje que muitas vezes eu tentava calar a vozinha da consciência, né? Estava em certos lugares, a vozinha falava assim, Adriano, sai daí, Adriano. Adriano, não bebe isso, Adriano, não faz isso, Adriano, vai para casa, Adriano, faz isso, né? E eu, no meu estilo de vida, eu me deparei aqui com o texto de Ezequiel 16, né? No meio do sangue ali, com um aspecto nojento, né? E eu falava assim, eu nunca que Deus vai me aceitar desse jeito. Mas louvado seja Deus que Deus sempre estava falando, Adriano, volta, né? Se você está nos assistindo, nos ouvindo e tem ouvido essa vozinha, então vá do jeito que você está, porque Deus vai te pegar no colo, vai te limpar, vai te adornar, vai te transformar aí num príncipe, numa rainha, num rei, né? E vai te aceitar para a eternidade, né? Muito bem, gente, vamos terminar então com uma oração. Gostaria de pedir para o Yuri, pede a bênção final aí, Deus nos abençoe aí. Muito bem. Querido bom Pai, muito obrigado pelo estudo desta lição. Muito obrigado porque já estamos chegando na parte final aqui do estudo deste livro com o tema de sexualidade. Mas o Senhor tem mostrado, Pai, que o Senhor tem os seus planos, que a Tua palavra
tem um plano correto a ser seguido. O Senhor nos mostra qual é a tua vontade, o teu desejo com relação ao tema da sexualidade. E se existe alguém que está nos ouvindo neste momento, que quem sabe está em um caminho que não é o caminho que a tua palavra gostaria que vivesse, que possa voltar, que possa retornar, que possa ouvir a voz do Espírito Santo para entrar no caminho correto, volta, converter, viver uma nova vida. Amém. E quem está num caminho correto, aquele que esteja vivendo de uma forma pura, que permaneça, que não tenha o interesse de conhecer o bem e o mal, que permaneça no bem. Que o Senhor nos dê a tua paz, a tua bênção, abençoe cada jovem aqui da Paulista Leste, ou aonde chegar aqui este podcast. Abençoe também pastor Júlio, pastor Adriano, professor Renato, que o Senhor seja com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Júlio, obrigado aí pela participação. Eu que agradeço, pastor. Que Deus continue a nos abençoar aí e levar essa mensagem sempre adiante, né? Amém. E esconda essa aliança aí quando você for lá no centro, tá bom? Compre ouro, vende ouro. Pode ser tentado a vender, né? Eu vou levar o Júlio ali na 25. Voltar rico de lá e ter o Júlio. Yuri, obrigado aí mais uma vez. Tá bom? Valeu, Adriano. Obrigado pelo convite. Um abraço lá para a comunidade hispana, nossos irmãos lá, queridos. Olha que aí. Deus bendiga cada um. Né? Rapaz, Rapaz, gostaria de mandar um abraço também. manda pro pai, pra mãe. Olha pode ser. só, Especialmente para você. um abraço aí pro professor Renato, Colégio Adventista do Vila Matilde ali, né? A Opa. equipe administrativa, juntamente com toda a família ali também, os alunos, né, do nosso colégio. Legal. E as igrejas, né, do subdistrito, Parada 15 de novembro, e os queridos irmãos do Jardim Redil ali. Show de Ele falou, bola. parada 15, eu falei, esse cara não, o nome de uma coisa, cara. Eu falei, será que é lá que ele vai vender aliança? Parada aqui. Parada 15. Professor Renato, obrigado aí pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Foi Não, show de bola, viu? Valeu. Para você que está conosco até agora, se você não curtiu, é a hora de curtir nosso vídeo, se inscrever no canal e também participar do nosso sorteio do livro Conduta Sexual. É fácil, tira uma foto aí da sua lição, compartilha nas redes sociais e nos marquem lá com a hashtag Conduta no Contexto. Beleza, gente? Segue a gente, os links estão aí na descrição do podcast e também do canal. Tá? Nos vemos e nos ouvimos na próxima semana, se Deus assim quiser e o permitir. Um abraço, valeu!